Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, os versículos 11 e 12. Assim está escrito: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Esse é o texto que vamos meditar na oportunidade, falando sobre Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Nós entendemos que a necessidade de sacerdotes se deu em razão da humanidade não ter o acesso direto à presença de Deus. Então, Deus estabeleceu, até que se cumprisse a promessa que ele havia feito a Adão e Eva no jardim do Éden, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e esta promessa referindo-se ao Messias, a Jesus, aquele que Deus haveria de enviar na plenitude dos tempos. Mas antes que esta promessa cumprisse-se, passaram-se séculos. Deus estabeleceu, através de Moisés, a necessidade da instituição do sacerdócio. Então, o sacerdócio começou em função desta necessidade, e Deus, então, utilizando-se do ministério sacerdotal, colocando e escolhendo ali homens para que pudesse representar as pessoas diante de Deus. Então, o trabalho ele era feito por pessoas designadas pelo Senhor. Tinham aqueles que Deus designava como rei, tinham os que eram chamados para ser profetas e tinham outros que eram chamados para o sacerdócio. No entanto, com relação ao sacerdócio, ficou condicionado que o sacerdote ele só poderia ser da tribo de Levi e da casa de Arão. Então não podia ser de nenhuma outra tribo e nem de uma outra casa. Então ficou que seria da tribo de Levi e da casa de Arão. A tribo de Levi foi aquela tribo que não recebeu herança entre as demais tribos, mas em todas as tribos eles tinham acesso para ali estarem. E os sacerdotes, eles eram escolhidos segundo os homens, eles deveriam cumprir algumas qualificações para que pudessem ser escolhidos. Eles não poderiam ter defeito, não poderiam ser cegos, não poderiam ser mudos, não poderiam ter nenhum membro do seu corpo faltando. Na verdade, aos olhos humanos, deveria ser alguém aparentemente perfeito, em todos os sentidos. E, portanto, dentro desta condição da tribo de Levi e da casa de Arão, então eles eram escolhidos. Tinham os sacerdotes, e dentre os sacerdotes, um era nomeado o sumo sacerdote. Os sacerdotes, eles estavam à disposição de Deus para servir o povo vinha a eles nos seus problemas, nas suas dificuldades, eles ouviam qual era o problema de cada um, e então eles davam o veredito de acordo com a orientação que receberam, e eles tratavam essas pessoas e pegavam a causa delas, oferecia o sacrifício era oferecido a Deus, e através daquele sacrifício depois eles faziam a intercessão diante de Deus. Como o profeta fala de Deus para os homens, o sacerdote fala dos homens para Deus. O trabalho do sacerdote
é interceder, é mediar. Era esta a função do sacerdote. Uma vez feito o sacrifício, feito a aspersão, diz-nos que ele colocava nas pessoas o sinal do sangue na ponta da orelha direita, na ponta do dedão da mão direita, na ponta do dedão do pé direito. E, semelhantemente, também o azeite. Então, a pessoa, da cabeça aos pés, ele estava purificado e, através da expiação daquele sacrifício, ele era, então, perdoado, declarado justo diante de Deus. Mas a Escritura afirma que, naquela época, o pecado era coberto. Como é que ele era coberto? Através de sacrifícios que eram figuras do verdadeiro que haveria de acontecer. Não tinha o poder de tirar o pecado, mas de cobri-lo e, com isto, aplacar a ira de Deus sobre o povo. Diferente de quando Jesus veio para tirar e não cobrir, mas tirar o pecado do mundo. Ele veio com esta finalidade. Tanto é que João, quando o apresentou, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado principal e original é o pecado da incredulidade, o pecado de não crer em Jesus. Depois desta incredulidade, todas as outras especificações de pecado, elas vão encontrando o seu lugar, porque o primordial é não crer em Jesus. Bem, porém, estes sacerdotes, eles tiveram a sua finalidade. Criou-se, então, o tabernáculo. No deserto, o tabernáculo era móvel, era temporário, estabelecia, montava o tabernáculo, fazia a separação, a diferença entre as pessoas e o tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes, tinha o pátio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. As pessoas só podiam chegar até no pátio, nada mais além. E mesmo assim com sacrifícios. E o sacerdote, então, atendia aquelas pessoas, ia ao lugar santo, e no lugar santo eles faziam a expiação por aquelas pessoas. Porém, o sumo sacerdote, ele teria a possibilidade de entrar no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, onde estava o propiciatório, a arca do concerto, onde a glória de Deus manifestava-se. Ele poderia entrar ali uma única vez no ano e, mesmo assim, ele precisava primeiro fazer a expiação por si, oferecendo o animal como sacrifício, e depois fazer pelo povo. Só então, a partir daí, é que ele poderia entrar no lugar santíssimo. Uma única vez no ano, no dia da expiação. Então, e ele precisava ir com a sua vestimenta, com uma corda nos seus lombos, e a sua vestimenta deveria ter romãs e campainhas. Isso significava que, enquanto ele estava se movimentando lá dentro para fazer a sua intercessão diante de Deus, quem estava fora percebia que ele estava vivo. Se não houvesse mais o barulho nem das campainhas das romãs, significava que alguma coisa tinha acontecido e ele tinha morrido lá dentro. E ninguém poderia entrar para tirá-lo. Então, puxava-se aquelas cordas, quando isto acontecesse, para então tirar aquela situação lamentável. No entanto, era praticamente esta a função do sacerdote e do sumo sacerdote. Precisavam ser da linhagem de Levi, da casa de Arão, e com essas qualificações. Então, o Senhor Jesus, quando veio, ele foi chamado pelo próprio Deus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Este Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Foi aquele que apareceu a Abraão quando ele veio da peleja e que livrou a Ló e a sua família. Então ele apareceu e Abraão reconheceu
como sacerdote do Deus Altíssimo, e diz lá que Melquisedeque é sacerdote eterno, não tem princípio de dias e não tem fim de dias. Quando Deus faz alusão a Jesus como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, estava também colocando diante das pessoas que o sacerdócio humano das pessoas era limitado e era temporário. O de Jesus é eterno e, portanto, permanente. E outra situação, Jesus veio da tribo de Judá. As tribos que poderiam ter o sacerdote, o sumo sacerdote, eram a tribo de Levi. No entanto, Deus cumpriu o plano na vida de Jesus, que veio da tribo de Judá. E, no entanto, ele veio para ser este sumo sacerdote perfeito, eterno, e que foi aceito, aprovado por Deus. O próprio Deus foi quem escolheu a Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno. Ele foi tomado dentre os homens. Nós já falamos sobre a encarnação, despojou-se da sua glória e veio a este mundo. Foi tomado dentre os homens, foi considerado apto para chegar à presença do Pai e foi consagrado para Deus no estado de santidade. Jesus nunca pecou e nunca se achou engano na sua boca. E ele foi consagrado para Deus com juramento. Ele, quando esteve aqui na terra, exerceu o ministério profético. Agora, depois da sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, ele foi elevado à presença de Deus, e a Escritura nos afirma que ele vive agora diante do altar, vivendo sempre para interceder. Então, Jesus assumiu as funções do sumo sacerdote, conforme diz a Escritura, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando nós olhamos esse texto que li, que diz, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. O sacerdote terreno, ele cuidava dos bens terrenos e do tabernáculo terreno, feito por mãos humanas. O tabernáculo no qual Jesus exerce o sacerdócio é o tabernáculo celestial. E ele cuida não dos bens presentes, mas dos bens futuros. E, portanto, é um sacerdócio melhor. Aqui nós encontramos em Hebreus, no capítulo 7, versículos 21 a 28, está escrito assim: mas este com juramento, por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, referindo-se a Jesus, que permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei
constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, quando nos afirma aqui que Jesus veio e o Pai o nomeou como sumo sacerdote dos bens futuros por um maior e mais perfeito tabernáculo, e que ele não utiliza o sangue de animais, bodes, bezerros ou aves, mas ele entrou no santuário com o seu próprio sangue, e através do seu próprio sangue, Jesus, como sacerdote, ofereceu uma eterna redenção, uma única vez para sempre. O sacrifício de Jesus foi tão perfeito que não precisou repeti-lo, diferente dos sacerdotes que todos os dias precisavam oferecer o sacrifício, primeiro por si, depois pelo povo. Jesus ofereceu-se a Deus uma única vez em favor do povo. E diz-nos aqui: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quer dizer, santifica o exterior, o corpo físico, então diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E com este sacrifício que Jesus ofereceu-se diante de Deus, ele tornou-se o mediador de um novo concerto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa. O testamento é a nova aliança feita pelo sangue de Jesus e nos afirma que onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento só tem valor quando quem fez o testamento morre. Porque enquanto ele estiver vivo, o testamento pode ser alterado, pode ser invalidado. Mas morrendo o testador, ninguém pode alterar o testamento. E com a morte de Jesus, ficou selado para sempre esse testamento, a nova aliança através do sangue de Jesus. Então Jesus, como sumo sacerdote, no capítulo 8, o versículo 6 diz: agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Então, tudo que Jesus ofereceu como sumo sacerdote é melhor e permanente, muito melhor do que aqueles que eram oferecidos pelos homens aqui na terra, escolhidos para o sacerdócio. Então Jesus ofereceu-se a si mesmo a Deus. No capítulo 4 de Hebreus, os versículos 14 a 16, está escrito assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, o santuário onde Jesus entrou, nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No capítulo 5 diz: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus,
para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então, o Senhor Jesus ofereceu-se a Deus nesta condição. E no capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 a 23, está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, dentre esses textos de Hebreus, nós encontramos aqui o trabalho excelente, permanente, realizado por Jesus como sumo sacerdote, que teve de Deus a aprovação na sua vida, no seu trabalho. Ele futuramente vai exercer o terceiro ministério, é o ministério de rei. Mas atualmente ele vive para interceder. Então nós já dissemos primeiro que os sacerdotes terrenos, eles descendiam da tribo de Levi, da casa de Arão. Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e da tribo de Judá. O sumo sacerdote, nós dissemos aqui, que ele era o único que tinha direito de entrar no lugar santíssimo uma única vez ao ano, no grande dia da expiação, e primeiramente ele precisava fazer expiação por si e depois pelo povo. Quarto, Jesus é o sumo sacerdote eterno. Ele é sumo sacerdote dos bens futuros. E o lugar aonde ele está, o tabernáculo aonde Jesus oficia o ministério sacerdotal, está no céu. É um tabernáculo, conforme diz aqui, melhor e mais perfeito. Diferente do tabernáculo terreno, que era feito por mãos humanas, que era um tabernáculo desmontável e ele era temporário. O tabernáculo no qual Jesus entrou é no próprio céu para comparecer diante de Deus na condição de sumo sacerdote para interceder por cada um de nós. Quinto, ao entrar uma vez, Jesus entrou uma única vez no santuário com a missão de realizar a expiação, ou seja, entregar a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus. Então ele fez isso uma única vez, ele entrou uma única vez e para resolver de uma vez por todas, a redenção eterna. É o que vimos aqui no capítulo 9, o versículo 12. E havendo efetuado pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não era o sacrifício de Jesus, não foi temporário, foi de natureza eterna, uma eterna redenção. Ao Jesus oferecer o seu próprio sangue, sangue carmesim, sangue purificador, sangue imaculado e incontaminado, ele ofereceu-se a si mesmo pelo Espírito eterno diante de Deus. Então, o sangue que Jesus ofereceu, diferente do sangue de animais, que ele só cobria e purificava com relação à carne, o sangue de Jesus purifica-nos totalmente, de dentro para fora, e ele não cobre os nossos pecados. O sacrifício de Jesus tira os nossos pecados.
Então, esta é a diferença. E por conta disso, Jesus tornou-se o único mediador entre Deus e os homens. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2 e o versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então Jesus tornou-se o único mediador entre Deus e os homens. E o testamento de Jesus foi selado com a sua morte. Depois que Jesus morreu, ninguém mais pode alterar o seu testamento, a aliança que ele foi feita com sangue, o chamado novo concerto, não da letra, mas do espírito. Então, este concerto foi selado com o sangue de Jesus, diferente do sangue de animais. Os animais eram oferecidos como a oblação, mas eles não tinham nenhuma identificação com o pecador e nem o pecador com eles. Mas isto era levado e o pecador, na presença do sacerdote, fazia a sua confissão. Agora nós temos o próprio Jesus com o seu sangue, que ele espargiu sobre a nossa vida, nos purificando, libertando, santificando e realizando em nós uma eterna redenção. Então somos felizes e abençoados por desfrutar do ministério sacerdotal de Jesus. E a Escritura nos afirma que ele vive sempre para interceder a nosso favor. Então, Jesus atualmente realiza este mistério. Então, Cristo, o sumo sacerdote perfeito, cujo sacrifício foi selado com o seu sangue carmesim, imaculado e incontaminado, e cuja duração do sacrifício de Jesus, a validade dele é eterna. E a redenção que Jesus fez uma única vez, ela é também de caráter eterno. Jamais se mudará o que Jesus fez. O que ele fez está feito e é de alcance universal para toda a humanidade. Então, desfrutemos desta grande bênção de termos Cristo como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e da tribo de Judá. Que Deus continue nos ajudando e abençoando para desfrutar desta riqueza que as Escrituras nos trazem a respeito de Jesus, o sumo sacerdote, o único que entrou no verdadeiro tabernáculo no céu e rasgou a cortina do templo se abriu. Então, Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho para que nós possamos entrar no verdadeiro santuário, que é no céu, e está onde Jesus está oficiando o ministério sacerdotal. Ele é o nosso grande sacerdote. Então, temos que chegar diante dele com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, que as bênçãos do sacerdócio de Jesus e da obra da redenção efetuada por Jesus, ela possa continuar a sua ação permanente na vida de cada um de nós. Foi por este meio que nós recebemos o acesso para nos dirigirmos à presença de Deus. Então, façamos valer o sacrifício de Jesus, vivendo de tal maneira que este sacrifício esteja sempre vivo na vida de cada um de nós. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre.
Amém.